E aí, só de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Monster. Essa é uma obra bem séria, bem realista. Não há nada de superpoderes ou elementos sobrenaturais. Monster é uma história sobre a vida dos homens neste mundo, cada um com suas personalidades, abordando variados temas como a moral e os bons costumes, ação e consequência, traumas, violência, mortes, ganância. O melhor e o pior do ser humano está lá. Esse elemento mais humano, por assim dizer, é o que eu considero mais atraente na história. Então, vamos ao vídeo logo após a intro do canal. O episódio começa com o protagonista, Dr. Kenzo Tema, e sua equipe, saindo de uma sala de cirurgia onde eles trabalharam por 6 horas seguidas. Os colegas de trabalho de Dr. Tema, que participaram da operação com ele, estão impressionados e maravilhados com suas habilidades como cirurgião, visto que esta foi uma operação extremamente delicada. Seus colegas o cumprimentam e elogiam, chamando ele de gênio. Um deles diz que foi esplêndido, enquanto o outro diz, sim, como sempre. Entende-se que Dr. Tema já é conhecido por seu trabalho magnífico. A essa altura, seus colegas já deviam estar acostumados com esse tipo de situação. Porém, ainda assim, eles não deixam de se impressionar com as capacidades do doutor. Ao ser elogiado por todos, Dr. Tema humildemente agradece seus colegas, reconhecendo que foi um trabalho em equipe e que nada poderia ele ter feito sozinho. No dia seguinte, Tema é acordado por sua noiva Eva, que, diga-se de passagem, é uma péssima pessoa, mimada e egoísta, mas para frente, ao longo do episódio e da série, isso fica cada vez mais claro. Ela não tem nada a ver com Tema, e nem faz sentido os dois estarem juntos. Voltando ao episódio, ela liga a TV nas notícias e pergunta a Tema se ele esqueceu sobre o encontro. Tema está cansado por não ter dormido bastante e fecha os olhos de novo. Sua esposa Eva o balança dizendo, ei, vamos, acorde, é uma notícia sobre você. A notícia ao qual ela se refere é sobre o cantor de ópera, que estava com aneurisma cerebral. É dito na notícia que o resultado da cirurgia foi bem positivo e que o cantor se recupera bem. Foi concedida uma entrevista à imprensa, na qual o diretor Heinemann, do Hospital Memorial Eisler, se apresenta como aquele que executou a operação. Na notícia, a repórter diz que o time do Dr. Heinemann já foi bem sucedido em várias operações difíceis. Eva, a esposa de Tema, mostra-se feliz com a notícia. Já Tema, meio desanimado e cansado, diz que a notícia não é sobre ele, é sobre o pai dela. E ele tem toda a razão. Como vimos no começo do episódio, foi o Dr. Tema quem fez a parte mais importante da cirurgia, e o nome dele nem sequer foi citado. Ele teve todo o trabalho e quem recebeu os créditos foi outra pessoa, por questão de hierarquia. Isso é muito revoltante e é uma coisa que acontece bastante na vida real. Isso faz com que o telespectador tenha mais empatia pelo protagonista, pela facilidade de se relacionar com o que acontece na vida do personagem. Eva concorda com o Tema, mas ressalta que é graças a ele por ter executado com sucesso a operação no time de seu pai, e que ele deve estar agradecido. Afinal, Tema quem melhorou a reputação do hospital. Tema também demonstra estar agradecido ao pai dela, por poder viver na Alemanha graças a ele. Eva incentiva Tema a continuar seguindo o pai dela. Mais pra frente, ele será o presidente e Tema o diretor do hospital. Após outra cirurgia bem-sucedida, um dos colegas de trabalho de Dr. Tema o alerta, dizendo que o hospital é um mundo de políticas e que ele está sendo usado pelo diretor, mencionando o caso do cantor de ópera como exemplo, onde ele agiu como se a operação fosse trabalho dele, ao invés de Tema. O colega de Dr. Tema se despede. Mais à frente, Dr. Tema caminha sozinho quando passa por uma senhora e uma criança pelo corredor. Ele percebe que ela o encara com um olhar raivoso. Ele para e pergunta, o que houve? Em alta voz ela responde, devolva meu marido. Ela o empurra contra a parede e continua, por que você não operou meu marido?
Ele chegou aqui antes do cantor de ópera, mas mesmo assim você o deixou para depois. Eu soube que você é o doutor mais hábil deste hospital. Se você tivesse feito a operação, ele teria sido salvo. Enquanto a senhora e a criança lamentam a morte de seu ente querido, Dr. Tema se lembra que naquela hora ele estava indo operar um turco que sofreu um acidente. Porém, ele foi chamado por um funcionário do hospital que diz que este não é seu paciente e o manda ir depressa à primeira sala de operação por ordem do diretor. Ao se lembrar disso, Dr. Tema fica sem palavras. Mais tarde, Tema está jantando no restaurante com Eva. Enquanto ela fala sobre algo fútil do dia dela, Tema está distraído, pensando no que aconteceu mais cedo. Eva percebe e pergunta o que foi, e ele responde que olhou na planilha médica e viu que foi o Dr. Becker quem operou o turco. Eva diz, ainda pensando nesse assunto? Com esse comentário, entende-se que eles já conversaram sobre isso antes, e ela claramente não dá a mínima. Tema continua dizendo, eles demoraram muito para começar a operação. Se eu tivesse executado, o paciente poderia ter sido salvo. Eu só operei o cantor de ópera como o diretor mandou, a responsabilidade não é minha, certo? Eva responde, é lógico, a vida humana não é igual. Tema fica em choque ao ouvir essa resposta dita com tanta naturalidade, enquanto a voz daquela senhora ecoa em sua cabeça dizendo, devolva meu marido. Como um médico, Dr. Tema não distingue uma vida da outra. Todas as vidas para ele são igualmente importantes. Durante a noite, a polícia vai até a mansão, atendendo o chamado de um vizinho que fez uma denúncia de disparo de arma de fogo. Ao adentrar na mansão, a polícia se depara com 2 corpos no chão, com ferimentos de bala em suas cabeças. Entrando em outro cômodo, mais um corpo, e em frente desse corpo está uma garotinha, que está paralisada de medo. A polícia reporta à central que há um homem e uma mulher mortos, uma garotinha sobrevivente e um garoto em condição crítica. Tema está dormindo quando acorda ao som do bip de emergência. Ele pega o carro e vai direto para o hospital. No caminho, ele faz uma ligação para saber qual é a situação. Ao ser informado do caso, ele avisa que chegará em 5 minutos e desliga. No caminho, ele lembra de quando foi levar Eva, a filha do diretor, de volta para a casa de seu pai. O pai dela o convida a tomar chá e eles entram. Eles conversam sobre o casamento. Tema agradece ao diretor por tudo que tem feito por ele. O diretor fala sobre a pesquisa que Tema estava estudando. Tema, que aparentemente estava tímido até então, se empolga ao ouvir falar sobre a pesquisa, mas infelizmente sua alegria dura pouco, pois o diretor diz que a pesquisa está cancelada. Ele diz que no próximo encontro anual da Associação Europeia de Medicina Intensiva, ele fará uma demonstração e gostaria que Tema fizesse o esboço dela. Pobre Tema está visivelmente decepcionado. Com uma voz tímida, ele fala que falta pouco para completar sua pesquisa. Porém, de nada adianta falar isso. Ele não consegue mudar a mente do diretor. Essa é uma daquelas situações em que você tem que aprender a dizer não. Tema claramente não consegue fazer isso. Devido à grande gratidão que ele tem pelo diretor, ele continua se sujeitando a passar por situações desconfortáveis como essa, mesmo sabendo que ele está sendo prejudicado. Ele se preocupa em não desagradar o diretor. O diretor este que é super egoísta e não tem o mínimo de respeito por Tema. Ele só fala com Tema quando lhe convém, chegando ao ponto em que ele pede para que Tema faça o trabalho dele para explorá-lo ao máximo, a fim de crescer em cima do trabalho dele. Dr. Tema chega ao hospital. Ele entra às pressas. O paciente acabou de ser levado. Dentro do hospital, ele o alcança e se informa com um funcionário sobre as condições do garoto e também da sua irmã gêmea. Ela não está ferida, mas sofreu um sério dano mental. De lá, ele vai para a sala de cirurgia e verifica o raio-x e tomografia. O quadro do garoto é muito delicado. O tiro entrou pela região frontal e alcançou a região mais profunda do cérebro. Ao mover a bala, a artéria poderia se romper e causar um grande sangramento. Dr. Tema e sua equipe está prestes a começar a cirurgia no garoto, quando um funcionário vem ao seu encontro e diz: Dr. Tema, esse não é seu paciente. Vá depressa à primeira sala de operação. O prefeito Rodecker sofreu um derrame.
Dr. Tema pede que por favor chame o Dr. Boyer, já que ele está prestes a começar a cirurgia no garoto. O funcionário diz que é uma ordem do diretor e lhe passa o telefone. Dr. Tema atende o diretor, o qual pede que ele cuide do caso do prefeito e que já contatou outros 2 doutores, Eigen e Boyer. Dr. Tema responde: "Mas diretor, estou prestes a começar outra cirurgia." O diretor manda ele deixar isso para o Dr. Becker. Dr. Tema explica que a situação do garoto é muito complicada e que só ele pode fazer, e pede que o Dr. Boyer fique encarregado do caso do prefeito. O diretor responde: "Tema, dê o seu melhor e salve o prefeito. Ele prometeu aumento de subsídios ao nosso hospital na próxima inspeção médica. Não podemos deixá-lo morrer ainda. Estou confiando em você, Tema. Espero muito de você." Dr. Tema, decepcionado, responde: "Certo." Os outros médicos chegam e vão na frente. Passando pelo Dr. Tema, um diz: "Vamos, apronte-se, Dr. Tema." O outro diz: "Estou contando com suas habilidades geniais." Mais uma vez, a mesma situação de antes se repete. O paciente comum que chegou primeiro é deixado para trás, enquanto o outro mais importante passa em sua frente. O hospital funciona como qualquer outra empresa. O que vale é o que for bom para os negócios. O hospital visa o lucro e por isso eles precisam de status. E o caminho mais rápido para isso é salvando a vida de pessoas influentes na sociedade. É uma troca equivalente. Pelo preço de salvarem suas vidas, essas vidas devem atribuir fama ao hospital. Dr. Tema se lembra do que disse Eva, de que a vida humana não é igual, ou seja, o valor de uma vida está diretamente atrelada ao seu poder aquisitivo e político. Quanto mais você tem, mais você é. Dr. Tema ouve vozes em sua cabeça dizendo: "Devolva-me", que remete às palavras da velha senhora de antes. Dr. Tema fica em choque. Os outros percebem e estranham o comportamento dele e perguntam: "O que foi?" Ele responde: "Há uma cirurgia lá atrás, esperando por mim." E volta para a sala de cirurgia. Os outros médicos se preocupam e pedem que ele espere e diz que é uma ordem do diretor. Mesmo assim, Dr. Tema entra na sala de cirurgia. Ele está disposto a salvar a criança. Desta vez, ele ouviu a voz do seu coração, em vez de dar ouvidos à voz do diretor. Ele fez o que acredita ser certo. Ele já estava com a consciência pesada devido ao caso do turco. Ele não poderia cometer o mesmo erro outra vez. A moral e os bons costumes que Dr. Tema acredita não são os mesmos do hospital. O episódio termina com o Dr. Tema olhando para o garoto e dizendo: "Está tudo bem, se esforce. Eu vou salvá-lo." Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, por favor deixe seu like. Se quiserem ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for postado e fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou!